Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta aula. E quero começar essa aula mostrando essa imagem que é da terra sendo preparada para o plantio. O que nós estamos fazendo aqui? Essas primeiras aulas, esse primeiro módulo que a gente fala sobre comunicação, nós estamos preparando a terra, porque você é uma terra fértil. E tudo isso que nós estamos vendo, a gente vai utilizar mais para frente. Então hoje, nós vamos falar sobre alguns temas que é para a gente fechar esse módulo e partirmos para um módulo onde a gente vai falar mais sobre vendas, sobre vidros e mais sobre o assunto que de fato nós queremos conversar, que é a venda. Bom, primeiramente, como vocês sabem, desde o começo eu estou falando, pessoal, não existe fórmula mágica, tá? É trabalho. São métodos. Como eu falei, vai ser um passo a passo. Assim como foi feito no curso online, o gratuito a gente vai fazer também nesse, que é justamente passo a passo. Depois, no final, a gente vai conseguir colocar tudo dentro de um pacote e aí a gente vai entender. Então, se dediquem ao máximo realmente aos exercícios, como eu estou vendo que vocês estão se dedicando. Continuem assim, estão de parabéns e vamos com tudo. Bom, então a gente falou muito sobre pensamentos positivos, sobre a gente filtrar os nossos pensamentos, né, sobre a gente não criar... Eu li um livro que fala do Augusto Cury, se eu não me engano. Ele fala que os nossos pensamentos eles precisam ser filtrados para que a gente não construa favelas na nossa mente. Favelas assim no sentido mais ruim da palavra mesmo. Né, para que a gente não fique poluindo a nossa mente com ideias ruins. Seja otimista. Ideias que devem ser recordadas. Então a gente vai falar um pouco sobre aquilo que a gente já falou. E eu coloquei também algumas ideias que a gente não falou ainda. Vamos falar agora. Vamos lá. Primeiro, lembrando, tá? Repressão mental e esforço excessivo demonstram ansiedade e medo e impedem a resposta do seu desejo. Imagine com tranquilidade. Então, a gente já falou bastante sobre isso, sobre como que a gente consegue colocar, como que a gente consegue inserir ideias na nossa mente. Ou é aquilo que é muito emoções muito fortes, né, que pode causar até traumas, ou então a gente fazer o uso da imaginação controlada. Lembra que nós vimos ontem? Que nós vimos na última aula, que é a imaginação controlada. É eu produzir a minha imaginação, eu controlar aquilo que eu vou pensar, eu controlar aquilo que é de bom e colocar na minha mente serenamente, com tranquilidade. E aí, o que acontece? O meu subconsciente ele vai conseguir arquivar aquilo com mais serenidade. Porque sem a repressão, não é aquilo que a gente falou. Ó, ele não está me forçando. Ó, não, ele está sendo legal, então está tudo tranquilo, então não tem perigo. E aí ele absorve bem a informação. 2. Quando a sua mente está descontraída e aceita uma ideia, o subconsciente começa imediatamente a trabalhar em sua execução. Então, a 2 acaba sendo um complemento da 1. Então, fala aqui sobre serenidade, descontração, está tudo tranquilo, não existe perigo. Pense e planeje, independente dos métodos tradicionais. Saiba que há sempre uma resposta e uma solução para todo e qualquer problema. Existe um ditado que fala, né? Se não tem remédio, remediado está. Mas o que eu quero falar nesse pensamento? É o seguinte.
sempre existe uma solução. Quando eu trabalhava de projetista, eu tinha alguns problemas com o pessoal da montagem pelo seguinte: às vezes o cara, não sei lá, estava num mau dia, ou não sabia fazer o serviço, ou sei lá, o que acontecia. Aí o cara me ligava: ih, deu tudo errado aqui, rapaz, perdeu todos os vidros, ixi, não tem salvação. E aí, muitas vezes eu pegava o carro e a minha caixinha de ferramenta e ia até a obra. Mas eu já ia até a obra sabendo que eu ia ter que resolver. Dependendo se eu tivesse errado ou não tivesse errado, teria que ter uma solução. E vou falar a verdade. A maioria das vezes, para não falar todas, né? Mas a maioria das vezes teve solução. Algumas vezes não estava errado, muitas vezes o cara realmente não sabia montar ou não estava com vontade de montar. Outras vezes tinha realmente acontecido alguma coisa, algum errinho, mas em praticamente todas as vezes deu certo. Porque eu já ia com esse espírito de que tem uma solução. Existe uma solução. É só achar. Pessoal, esse tipo de pensamento, ele é uma coisa tão simples, mas é uma coisa que faz tanto efeito na nossa vida. Quando você procura alguma coisa com vontade de não achar, é óbvio que você não vai achar. Dificilmente você vai achar. Mas quando você procura alguma coisa que você sabe que está ali, que você sabe que existe, aí é diferente. Vamos supor, eu tinha um grande problema, algum tempo atrás eu adquiri um radinho, um Nextel, e ele era meio grandinho, né? E aí eu colocava ele na cintura. Só que toda vez que eu entrava no carro, que eu ia dirigir, quando ia colocar o cinto de segurança, eu batia no bendito do rádio e o rádio caía no carro. E eu ficava ali um tempinho procurando o rádio. Até que um dia eu bati a mão no rádio e ele caiu no carro. Eu só vi o barulho dele caindo, mas eu não conseguia achar o rádio. E eu fiquei, uns minutos procurando o bendito do rádio e eu não conseguia achar o rádio. Eu falei, mas não é possível, o rádio caiu dentro do carro. Eu fiquei pensando, eu não saí de dentro do carro. O carro, pelo que eu sei, não tem buraco embaixo do assoalho. Então esse rádio está aqui. Ele está aqui. E aí eu procurei, eu desci do carro, eu fiquei olhando, levantei os bancos. E por incrível que pareça, parece que o rádio não estava dentro do carro. Mas eu falei, não, ele está aqui. Eu já estava com vontade de desistir. Já falei, acho que pulou pela janela, não é possível. Mas eu sabia que ele estava ali. E até que eu achei ele estava bem no cantinho de onde fica o cinto de segurança. Ele encaixou bem certinho. Acho que tivesse tentado colocar com a mão, ele não tinha como cair ali. E eu passava o olho várias vezes por cima dele, não conseguia enxergar, porque por ele ser preto, ele se confundia com o equipamento do cinto de segurança ali. Mas o que é isso? É a certeza de que está ali. Quando a gente começa a encarar a vida dessa mesma maneira, sabendo que existe uma solução e é só eu encontrar, a gente encara a vida de uma maneira diferente. Ou seja, a gente usa o poder da atração. Não, tá aqui, eu vou achar. E aí, provavelmente, você vai achar a solução. É a mesma coisa quando você entra num jogo. Né? Num jogo, sei lá, não sei se você joga futebol, se joga vôlei, não sei. Mas às vezes, se você entra no campo sem vontade de ganhar, obviamente, o máximo que você vai conseguir fazer é empatar, mas provavelmente você vai perder. Se você não entra acreditando que vai ganhar, não tem jeito. E tem pessoas que já entram no campo com vontade de perder, ou sem vontade de ganhar. Ou então com medo do adversário, achando que vão perder. E aí fica difícil. Daí a gente está falando para nossa mente, não, a gente não vai ganhar. Então quando a gente encara a vida assim, não, tem jeito, eu vou achar. Tá aqui, tá em algum lugar. Olha o rádio lá, o radinho caiu no carro. Eu sei que tá aqui. Eu só tenho que achar. Isso aí se chama certeza. Quarto, não se preocupe excessivamente com o bater do seu coração, a respiração dos seus pulmões ou com o funcionamento de qualquer outra parte do seu corpo. Apoie-se com decisão em seu subconsciente e proclame frequentemente que a ação correta está se realizando. Ou seja, imagine se você for ao
andar e você pensar, nossa, agora o meu coração está batendo, o meu sangue está circulando, a minha mente está funcionando, você vai acabar caindo. Porque são tantas coisas para se pensar que a gente acaba surtando. E a mesma coisa é quando a gente tem um desejo, quando a gente tem um sonho. Se você, é lógico, tudo na vida precisa de planejamento. Mas se você começar a já, desde o começo, nossa, mas eu vou ter que abrir não sei o que lá no banco, eu vou ter que fazer não sei o que, eu vou ter que correr ali, você surta. Então, o que está querendo dizer aqui? Existem coisas que são automáticas, conforme o nosso corpo está funcionando automaticamente. Eu estou aqui falando para vocês, eu nem sei o que está acontecendo, nem sei quanto de sangue ele está bombeando, se o coração está batendo certo, não sei. Mas eu estou falando com vocês do mesmo jeito. Então, essa é a questão da nossa mente. Eu não quero saber como é que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer. E aí, quando você acreditar na ideia que aquilo vai acontecer, você vai achando meios. Pessoal, isso eu digo para vocês com toda a propriedade do mundo. Com toda a propriedade do mundo. Porque quando eu comecei com o curso online gratuito, como eu já disse para vocês, eu estava passando uma situação financeira muito delicada. Eu tinha tomado uns golpes aí, uns picareta aí, e eu estava passando uma situação financeira muito, muito ruim. Eu tinha tudo para não colocar o curso no ar. Eu falei, não, eu vou colocar o curso no ar. Eu não tinha, assim, dinheiro realmente para investir nisso, porque, querendo ou não, você tem que se dedicar. Você tem que ficar trabalhando em cima daquilo que você sabe que não vai te dar lucro. Mas, mesmo assim, eu sabia que eu ia dar um jeito, que as coisas iam acontecer. E quando eu coloquei na cabeça, quando eu falei, que eu falei com o Matheus, e o Matheus falou, Gabriel, faz, cara, faz que é legal pra caramba, vai ser bom esse curso pros vidraceiros, que eu falei, eu vou fazer, acabou, eu vou fazer e pronto. E não sei se, eu não posso falar pra vocês que é mágica, é lógico que não é mágica, mas o poder da atração funcionou. As coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo. Aí um picareta já pagou, aí já surgiu um dinheirinho aqui, já algumas coisas que eu achei que eu teria que pagar, eu acabei arrumando de graça, né, como várias ferramentas que eu inclusive vou mostrar para vocês nesse curso, várias ferramentas que daí a necessidade fez com que eu procurasse algo de graça. E eu consegui colocar o curso no ar desse jeito. Mas o que eu fiz? Eu não fiquei imaginando como eu ia fazer. Primeiro eu falei, eu vou fazer. Eu vou, nem que o mundo acabe, eu vou fazer. E depois as coisas foram acontecendo. Isso se chama poder da atração. Eu determinei que eu ia fazer e aconteceu. O sentimento de saúde produz saúde. O sentimento de riqueza produz riqueza. Como você se sente? Isso é muito importante. Já chegou perto daquelas pessoas que todo dia ela está com uma dor? Pessoa, hoje eu tô com dor de cabeça. Nossa, mas hoje minha perna tá doendo, hoje minha barriga tá doendo. Isso, cientificamente, é comprovado que isso é uma doença. Isso é uma doença psicológica muito séria. Então, assim, ela vai falando pra mente dela que ela tá doente e a mente dela vai arrumando doença pra ela. E vai colocando doença dentro dela. E ela vai sentindo um sintoma de doença. Por quê? Porque ela é uma pessoa que se sente doente. Então, é incrível como a nossa mente ela cria coisas pra gente. Ela responde aos nossos estímulos, né? Muitas vezes você fala, nossa, eu queria tanto ser rico, mas você só fala de pobreza. Você só, como eu falei, as suas informações é sempre de pobreza, é sempre de coisa ruim, sempre de coisa pequena. Como é que você quer ser, como é que você quer falar de riqueza? Como é que você quer ser rico? Então, olha, o sentimento, lembra que a gente falou na última aula? O sentimento. Como você se sente? Meus amigos, desde pequeno eu fui pobre. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, eu nunca me senti pobre. Às vezes minha esposa fala, você é meio forgadão, não sei o que. Não. Se você se sente bom, você vai ser bom. Se você se sente rico, pode ter certeza, você vai ficar rico. Agora, se você se sente pobre, nem que você ganhe na loteria, você vai ser um cara rico. Porque você é pobre, mas não é pobre de não ter dinheiro, você é pobre de espírito. A pobreza está em você. Então,
Vamos arrancar esses sentimentos negativos da gente. E vamos pensar coisas boas. Mesmo que você abra a geladeira e não tenha nada, como já aconteceu comigo várias vezes, você abre a geladeira e não tenha nada, só água, sinta-se rico. Não, eu sou rico. A riqueza está chegando. Fique tranquila que daqui a pouco essa geladeira vai estar cheia. É assim que tem que se pensar. Sempre com o pensamento positivo. Jamais deixe os pensamentos negativos, os sentimentos negativos te dominarem. É lógico, a vida não é um mar de rosas, a gente sabe disso. A vida não é fácil assim como a gente, né, como está nos livros. A vida é dura, e a gente sabe disso. Mas se a vida sendo dura, você ainda começar a piorar ela, aí que o negócio não vai mesmo. Então, tudo depende de como você se sente. Como eu falei do caso do Dudu, meu amigo, ele queria ser um desenhista e ele se transformou num desenhista. Ele já se sentiu um desenhista. Ele fazia uns desenhos feios pra caramba e vinha mostrar pra mim com a maior alegria do mundo. Mas ele já se sentia aquilo ali. E ele foi se transformando naquilo. A imaginação é a sua faculdade mais poderosa. Imagine sempre o que seja agradável e bom. Você é o que imagina ser. E aí tá ali entre parênteses. Imaginar não é como você se vê. Lembra que a gente falou lá no comecinho? Às vezes eu me vejo assim. Apesar de parecer duas coisas iguais, semelhantes, mas não são bem diferentes. Se ver é você falar, não, eu realmente sou bom mesmo, eu sou um cara forte, sabe? É como você acha. Mas nem por isso você manda esses estímulos para a sua mente. Agora, imaginar é mandar estímulos, é você visualizar alguma coisa, é você fabricar uma imagem, um som e um sentimento dentro de você. É diferente. Então vamos lá, vamos voltar no caso lá do seu parente preguiçoso. Então ele fala, não, eu me vejo como um trabalhador, mas será que nos estímulos dele ele fica realmente falando pro cérebro dele, nossa, hoje a gente tem que levantar mais cedo, porque amanhã tem que pegar cedo no batente. Entendeu? Então são duas coisas diferentes. Você evita o conflito entre o consciente e o subconsciente durante o estado de sonolência. Imagine a realização do seu desejo repetidas vezes antes de dormir. Durma em paz e acorde na maior profunda alegria. Isso é lindo. Isso é algo que tem muita verdade. Porque é incrível como a nossa mente ela funciona de acordo com aquilo que a gente absorve. Talvez eu nunca tenha me sentido tão feliz como eu estou me sentindo hoje fazendo aquilo que eu de fato amo fazer, que é trabalhar com vidro, mas muito além de trabalhar com vidro, é conversar com as pessoas, é poder estar interagindo com vocês. Então acho que isso para mim simplesmente ampliou aquilo que eu já gostava de fazer antes, porque antigamente quando eu trabalhava mesmo na rua diretão, sempre que a gente se encontrava, os amigos, né, os vidraceiros, como eu falei logo no começo lá do primeiro curso, a gente sempre conversava sobre vidro. Só que era o bate-papo. Hoje eu consigo fazer isso de uma maneira muito profissional, muito mais intensa, porque hoje eu me dedico praticamente 100% para isso, e consigo fazer aquilo que eu realmente gosto de fazer. Logo no comecinho, quando o curso começou a criar vida, quando o setor vidreiro, o site lá começou a criar vida, quando eu falei, não, agora eu vou me dedicar para fazer isso, eu acordava todo dia cedo pensando no site. Ia dormir todo dia muito tarde pensando no site com aquele sentimento bom, porque todo santo dia eu evoluía um pouquinho. E eu ficava ansioso para poder acordar logo, para mim poder mexer novamente no site. E eu só não ficava acordado a madrugada inteira, como eu fiquei já várias vezes acordado de madrugada, mas eu só não ficava mais ainda porque o meu corpo falava, Gabriel, cara, para, senão vai dar tilt. Mas a vontade era tanta de realizar, de fazer logo o negócio acontecer, que eu ia dormir com aquele sentimento bom de, nossa, hoje foi bom.
Hoje foi muito produtivo. E quando eu ia dormir meio assim, meio cabisbaixo, que às vezes alguma coisa não tinha dado tão certo assim, no outro dia parece que eu acordava pior ainda, parece, nossa, não deu certo. E daí eu comecei a perceber essas diferenças. De quando eu dormia bem, com o sentimento de dever cumprido, eu acordava muito bem. Né? O meu dia, depois de eu ter acordado, o meu dia, ele continuava muito bem. Mas quando eu tinha um pensamento negativo, ou ia dormir negativo, eu acordava negativo. Então, é naquele momento ali, um pouquinho antes de dormir, que você embute ali no seu cérebro as palavras certas, as histórias certas e as informações certas. Tentar acumular riqueza com o suor do rosto e trabalho árduo é a maneira de tornar-se o homem mais rico do cemitério. Você não tem que se matar ou viver como escravo. Bom, eu não sei qual é a situação hoje da sua vida, mas de repente você está trabalhando de dia e de noite, já no limite das forças, e não está tendo o resultado que você quer. Eu falo para você, eu também trabalho de dia e de noite, mas porque eu gosto de fazer. Trabalho mesmo, porque a gente, né, desde pequeno está acostumado a trabalhar assim. Mas alguma coisa mudou em mim já faz alguns anos, como eu falei para vocês. E eu percebi que realmente a gente não pode trabalhar só com o braço. A gente tem que trabalhar com a cabeça. E eu, por muito tempo, trabalhei muito com os meus braços. Sem pensar muito. Só fazendo. Só fazendo. E vamos produzir, vamos com tudo. Igual um burro de carga. Vamos com tudo, tem que arrastar, vamos arrastar. E é um belo dia, como eu falei pra vocês, eu parei e falei, não, tá errado. Uma coisa tá errada, os caras que eu tô trabalhando com eles estão ficando ricos e eu continuo na mesmice, naquela vida limitada. Tentar acumular riqueza com o suor do seu rosto e trabalho árduo é a maneira mais fácil, mais rápida de tornar-se um homem rico no cemitério. Por quê? Você vai se matar tanto de trabalhar, aí daqui a pouco você ganha dinheiro e fica doente, morre, e aí o que vai adiantar? Lógico, todo mundo pode morrer, mas né, não morrer de tanto trabalhar, né, pessoal? Então a gente tem que trabalhar o quê? Com a cabeça. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse curso. Vocês podem ficar tranquilo que essa parte aí, fiquem tranquilo, que essa parte eu vou mostrar para vocês como a gente usa a nossa cabeça. Por isso que a gente começou a falar de subconsciente, de consciente, de sonhos. É isso que eu quero. Olha, depois que a gente colocar, arar a nossa terra, como vocês estão fazendo agora, depois que a terra estiver arada, é só colocar a sementinha e vamos com tudo. Riqueza é uma convicção subconsciente. Grave na mente a ideia de riqueza. Então a gente já falou praticamente sobre isso, mas é bom falar novamente. Grave a ideia de riqueza na sua mente. Porque se você se sentir rico, se você falar para sua mente, eu sou rico, você será rico. Ah, Gabriel, não é possível. Vai, mas você tem que falar daquela maneira que a gente está falando aqui. Pensamento positivo, se sentindo rico. Eu tinha hora, às vezes eu chegava lá, né, com a rapaziada lá, e assim, eu sempre andei largadão, sabe? A minha vida inteira eu sempre andei largado. Mas assim, o pessoal não acreditava que eu não tinha dinheiro. Porque eu não sei porque eu não era metido, não era assim, nada, mas assim, eu. Sei lá. E aí, às vezes os caras falavam assim, Gabriel, pô, cara, estamos precisando fazer tal coisa. Eu falei, ih, rapaz, tô sem dinheiro. Os caras, você sem dinheiro? Então você vê, a ideia de riqueza era tão fluente na minha vida que, mesmo eu sendo pobre, perrapado, as pessoas me viam como rico. E eu também pensava que, não, realmente, eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho dinheiro sim. Hoje eu tô duro. Mas né, amanhã não, amanhã eu já vou pegar um dinheirinho. E assim, pessoal. Meu, você falando, cara, eu tô pobre. E, rapaz, não tem jeito, tá ruim o negócio mesmo. Realmente. Ah, pensa assim, você vai ver. Bom, vamos fazer o seguinte, então. A 10ª. O problema com a maioria das pessoas é que elas não têm meios invisíveis
de sustento. Nossa, agora essa aqui foi boa. O que são meios invisíveis de sustento? Então vamos lá. Quando você precisa ver algo concreto para você sobreviver, aí é difícil. Porque se aquele algo concreto faltar, não é? De repente se a traça comer ou alguém te roubar, a sua vida acaba. Isso é muito, por exemplo, o dinheiro. Então você tem lá o seu dinheirinho lá, você tá lá com o seu dinheirinho, de repente acontece alguma coisa, igual aconteceu naquele ano lá que o Collor pegou o dinheiro do povo, o povo entra em desespero, o povo se mata. Por quê? Porque apoiou-se em algo visível, em algo palpável. Agora, como que você se sente rico sem ter um tostão no bolso? Esse é o detalhe. Como eu falei para vocês, quando você abre a geladeira só tem água ali para você tomar. Você não tem nada. E aí? Mesmo assim, é preciso sentir-se rico. Porque as suas convicções não estão em algo palpável. Ah, Gabriel, mas pensa bem, pô, você vai lá no centro da cidade, né? Você tá ali querendo comprar uma roupa, você olha na carteira e não tem dinheiro. Você tá ali com uma fome na barriga, né? Querendo comer alguma coisa, não tem dinheiro para comprar. Como é que eu vou me sentir rico assim? É exatamente isso. É exatamente isso. É você falar para sua mente, meu, onde que tá a comida? Onde que tá a bebida? Onde tá o dinheiro? Porque eu sou rico. Como eu falei para vocês do curso, pessoal, sem brincadeira. Se eu parasse para pensar em tudo que eu ia ter de dinheiro que eu ia ter que gastar para fazer aquele curso, eu tava lascado. E eu falei, não. Eu vou fazer o curso, pronto, acabou. E eu não tinha dinheiro para investir nisso. Eu não tinha dinheiro para investir nisso. Meu dinheiro estava contado para outras coisas. Mesmo assim, eu falei, não, vamos começar. E começar, pessoal, é ter fé. Lembra que eu falei de Pedro lá, quando estava andando lá nas águas junto com Jesus? Ele começou. Ele teve ali a fé inicial. E se o negócio apertar, continua firme. Não tem problema. Pode vir vento, pode vir tempestade, eu vou continuar andando nessa água aqui. Pode vir tubarão, pode vir o que for, que eu vou continuar andando. E vai. Isso é fé. Agora, ter fé com dinheiro no bolso, aí todo mundo tem. Né? Ter fé com tudo de bom, do melhor na geladeira, aí é fácil ter fé, aí é fácil sentir rico. Se sentir rico andando numa Ferrari é fácil. Agora eu quero ver se sentir rico com a geladeira vazia. E isso aí, pessoal, eu digo pra vocês, eu sou fã de muitas pessoas. Sabe, eu sou fã de muitas pessoas. Eu tinha um amigo, ele era um cara sempre cabisbaixo, sempre na droga, sempre na doideira. E um dia eu encontrei com esse cara todo bonito. Você via que as roupas dele eram bem batidas. Bem batida, você vê que a roupinha dele estava surrada. Mas ele colocou a camisetinha por dentro, já deu uma lavada no sapatinho dele, e ele estava voltando da igreja. Eu falei, e aí, meu querido? E aí? Pô, que legal, cara, você tá chique hoje. Ah, então, Gabriel, não, cara, tô indo na igreja e tal. Mas você via que ele tinha mudado. No tom da conversa dele, ele tinha mudado. E ele continuava pobre, mas ele estava se sentindo outra pessoa. A mudança começou a acontecer no coração dele. E vou falar a verdade para vocês. Ele abriu um carrinho de cachorro-quente e foi lutando, Ele tinha um carrinho de cachorro-quente. Mas ele falava como se ele fosse um doutor. Tinha hora que ele era até chato. Mas ele falava assim com uma convicção tão grande que eu falo para vocês. Hoje ele trabalha com produtos cosméticos para mulheres. E esse cara, ele tem pelo menos 30 pessoas que trabalham para ele. Ah, pessoal, isso aqui não é aqueles milagres que a gente vê nas televisões aí, não, mirabolante, não. Isso é verdade. Mas por quê? Porque ele se sentiu rico. Ele quis falar, não, cara, eu sou rico. E como eu falei, ele às vezes era até chato. De tanto assim que ele tinha aquele... Não era soberba, era algo assim, sei lá, que a gente não estava acostumado ele sendo assim. A gente estava acostumado ele sempre ser pequeno, sempre ser derrotado. De repente você vê aquele cara, um gigante, aquele cara que tá disposto a tudo, que é um cara que tá nervoso, que fala, não, eu sou outro cara agora, eu mudei de vida.
E até nas conversas mesmo, ele falava assim, Gabriel, cara, mudei de vida, cara, esse daí não é mais pra mim não, cara, sabe? Ah, vamos ali bater uma bola. Não, cara, que bater bola, cara, tem que trabalhar, não sei o que lá. Você vê que o cara tinha realmente assumido aquilo ali sem ter R$ 1 no bolso. Com as roupinhas surradas, como eu falei, com o sapatinho velho, mas ele tava se sentindo. E às vezes a gente tem que se sentir mesmo. Eu sou muito fã dele hoje, porque ele é um cara que não tem a mesma, não vai na mesma igreja que a minha, mas é um cara que eu vejo que teve assim, que assumiu realmente aquilo que a gente fala que é realmente a fé, que é você se sentir grande, que é você se sentir rico. Então, mesmo ele não enxergando ali, mesmo ele não pegando o dinheiro na mão dele, ele já estava rico. Depois, a única coisa que aconteceu foi que ele ganhou dinheiro. Só. Mas rico, ele já começou a ser desde quando ele falou que ia mudar de vida. Ele já era rico antes mesmo de ter dinheiro.